e buscava e precisava buscar, que era oração, jejum, consagração e vigilância diante do Senhor, o nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então aquelas 5 virgens prudentes, glória a Deus, e 5 loucas. Então o Senhor estava dizendo que o céu era semelhante a essas 10 virgens. Antigamente, no casamento judaico, aleluia, quando casava, aleluia, a moça ia para a casa do pai, o noivo voltava para a casa do seu pai, e depois à noite que ia buscar. Então, por isso que faz uma comparação com o casamento judaico. Glória a Deus, aleluia. Então, esse dia, os fachos acendiam as lâmpadas e ia ao encontro da noiva para buscar a sua noiva para voltar para a sua casa. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Então, Jesus estava fazendo essa comparação. Jesus estava fazendo essa comparação. As 5 loucas e as 5 virgens prudentes, tomando as suas lâmpadas, aleluia, as prudentes levaram azeite na lâmpada consigo, mas as loucas não levaram azeite nas suas vasilhas. Quando as prudentes, a palavra de Deus dizendo aqui, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, elas não levaram nem azeite nem na lâmpada e nem nas suas vasilhas, louvado seja Deus. Então, tinha que ter azeite na lâmpada, que é meu coração, né? Aleluia, cheio do Espírito Santo. O homem e a mulher precisa de ser cheio do Espírito Santo, que é o combustível do homem, o combustível da mulher, e aleluia, da presença do Senhor é o azeite, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor, que mantenha nós vivos espiritualmente diante do Senhor, ao nosso Deus. Aleluia, glória, santo é o nome do Senhor. Mas as prudentes já levaram azeite consigo, aleluia, louvado seja Deus, levaram azeite nas lâmpadas e também nas suas vasilhas, aleluia, santo é o nome do Senhor, para a noite acender, para esperar o noivo, para esperar o noivo vir buscar elas, aleluia, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus, aleluia. O que eu quero dizer, aleluia, que se, aleluia, santo é o nome do Senhor, elas estavam esperando os seus maridos, elas estavam esperando, porque esse casado estava esperando eles, aleluia, santo é o nome do Senhor. Mas só que 5 prudentes, elas estavam sábias, 5 prudentes, elas tinham o azeite na vasilha e também azeite de reserva. Ela tinha azeite na lamparina, aleluia, santo é o nome do Senhor, e o azeite de reserva, louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. Eu quero dizer para os meus amados e queridos irmãos, aleluia, santo é o nome do Senhor, que antigamente quando nós morávamos na roça, não tinha energia, aleluia, nós tínhamos a lamparina, aleluia, do querosene, aleluia, nossos mães, nossos pais, eles faziam ali, louvado seja Deus, aquela puxada de algodão e colocava na lamparina, colocava ali o querosene, aleluia, mas quando ia acabando o querosene, que é o combustível, aquela candeia ia apagando, aleluia, ia ficando só a poeira, a fumaça dentro da nossa casa, santo é o nome do Senhor, ia se apagando porque não tinha mais combustível dentro do lampião. Assim é o servo de Deus, aleluia. Quando o Espírito Santo de Deus apaga da vida do homem, apaga da vida da mulher, o Espírito Santo de Deus não só fica alma vivente, mas quando nós sempre está colocando combustível dentro de nós, na oração, na consagração diante do Senhor, porque o crente que não ora, ele morre espiritualmente. Nós temos que orar, e quando nós oramos, nós ficamos vivos na presença de Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. E era triste que quando nós ficávamos ali em casa, né? Aleluia, tem alguém, muita pessoa que sabe disso, que quando acabava ali o querosene, ficava aquela fumaça no outro dia, né, irmão? É só Jesus na causa, né? Aleluia, você passava a mão só fumaça pura, fumaça pura. Mas graças a Deus tem aí as lâmpadas, tem energia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. E hoje, quando acaba a energia, você vai dar sempre uma velinha para ficar clareando a energia voltar, né? Aleluia, louvado seja Deus. Mas antigamente aqui elas levavam o azeite na lamparina. Elas tinham o azeite na lamparina, levavam o azeite na lamparina. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Mas só que aquelas 5 virgens loucas, elas não tinham azeite na lamparina. Elas não tinham azeite nem na lamparina e nem na vasilha de reserva para que
estiver apagando, colocar o petróleo ali para colocar o fogo. Elas não tinham. Aleluia, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz assim: tardando o esposo, todas tornequejaram e adormeceram. Quando diz tornequejaram, elas cansaram de esperar o noivo e dormiram. Todas elas cansaram de esperar, aleluia, os noivos para vir buscar elas cansou e agora adormeceu. Todas elas dormiram, louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. E quando elas dormiram, aleluia, louvado seja Deus, a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor, aleluia, aí vem o esposo, aleluia, louvado seja Deus. E elas saíram, todas elas agora, quando ouviu o clamor, aí vem o esposo, aleluia, à meia-noite, aleluia, todas elas se levantaram, todas elas pegaram os candeeiros, todas elas pegaram as lamparinas, aleluia, santo é o nome do Senhor. Só tinha diferença de 5 delas estavam com a lamparina acesa, estavam cheia do azeite, aleluia, mas 5 delas estavam com a lamparina seca, e também as vasilhas secas, louvado seja Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E agora, quando elas viram o clamor, aí veio o esposo, aquelas prudentes que tinha o azeite, que tinha ali o querosene, que tinha o combustível, louvado seja Deus. As loucas agora olham para as prudentes e dizem assim: dá do seu azeite para nós, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Dá para nós do teu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Então eu quero dizer para os irmãos, quando fala de 5, aleluia, 5 virgens prudentes, 5 virgens loucas, estão falando de 5 igrejas, aleluia, santo é o nome do Senhor. 5 delas estavam buscando, estavam orando, estavam falando com o Senhor. 5 delas estavam preparadas com a vasilha, com azeite, com combustível, louvado seja Deus. Mas 5 delas não estavam preparadas, santo é o nome do Senhor. Então 5 delas, todas elas tinham palavra. Por que, pastor? Porque todas elas tinham a lâmpada. E a Bíblia diz no Salmo 119, verso 5, diz assim, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Todas essas 10 tinham palavra, mas só tinha uma diferença: 5 delas tinham palavra, 10 tinham palavra, mas 5 delas, só 5 que tinham o combustível, que clareava, que brilhava diante do Senhor, ao nosso Deus. Aleluia. Por exemplo, fazendo aqui uma comparação, aleluia, nós estamos aqui na igreja, aleluia, nós estamos vendo aqui as lâmpadas do lado, as lâmpadas do outro, e todas essas lâmpadas estão acesas, aleluia. Mas se eu pedir os irmãos para apagar o interruptor, vai apagar o quê? Vai acabar a lâmpada? Não, vai apagar só a energia, e nós vamos ficar no escuro. Então elas dizem: dá o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Então tem muitas igrejas na face da terra, tem muitas pessoas na face da terra, tem muita gente na face da terra que está diante do Senhor nosso Deus, mas não tem o brilho do Espírito Santo, não tem o Espírito Santo na sua vida, não tem o Espírito Santo do Senhor, ao Deus de Israel. E o que nós, aleluia, precisa é do azeite, que é o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Então 5 delas não tinham o brilho do Espírito Santo. Tinha a palavra, mas não tem o brilho do Espírito Santo. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E quando o noivo chegou, aí vem o esposo: me empresta o seu azeite. Como eu posso pedir o nosso irmão Marco, aleluia, da unção que está nele para mim? Não tem jeito, eu quero o teu azeite. Aleluia. Por que eu não busquei? Por que eu não paguei o preço? Isso aqui fala da igreja, aqui fala do arrebatamento da igreja, aqui está falando do arrebatamento da igreja, que Cristo vem buscar a sua igreja, que Cristo vem buscar o seu povo. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Quando está falando aqui materialmente, aleluia, do noivo, ele falou aqui, ele fez a comparação do casamento judaico. Ele está dizendo: eu sou noivo, aleluia, a minha noiva é a igreja, aleluia, santo é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que nós não sabemos que hora, se é o cantar do galo, se é o amanhecer, se é a tardezinha, se é a meia-noite, que ele vem buscar a tua igreja. O certo é que a noiva tem que estar preparada, a igreja tem que estar preparada, o irmão tem que estar preparado, a irmã tem que estar preparada, porque quando o noivo
Senhor. A sua noiva está cheia do azeite, da palavra e do Espírito Santo, e encontrar com o Senhor nos ares. Glória a Deus.